Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Hoje começou aqui em Colonial Heights o meu curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, que irá até o dia 19 de setembro. Mais tarde, a gravação integral ou parcelas disso será colocada no site seminariodefilosofia.org. Então, continuam abertas as inscrições para o curso do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, meu filho Gugu, em Fortaleza. Contato com Renata, telefone 085-8652-0581. Para formar turmas em Belo Horizonte e Brasília, telefone com o misterioso senhor Eduí, 041-9974-4443 e 3527-0987. O misterioso senhor Eduí finalmente foi descoberto e está aqui em Colonial Heights. O pessoal do Centro Cultural Guairá está convidando para um programa de filosofia no qual serão exibidas e discutidas 32 aulas do meu curso História Essencial da Filosofia. As sessões são quinzenalmente aos domingos, às 9h30 da manhã, em Londrina, Rua dos Farrapos, número 70, Londrina. Inscrição pelo telefone 043-3323-9315 ou pelo site www.centroguairá.org.br. Então aqui, evidentemente, o acontecimento da semana é essas enormes manifestações que houve em Washington, né, contra as reformas do Obama, os novos impostos e este projeto de novo sistema de saúde, que inclusive gerou a semana passada aquela situação extremamente constrangedora de um senador interrompeu pela primeira vez na história americana, um presidente americano no seu discurso anual ao Senado, foi interrompido quando o senador John Wilson o chamou de mentiroso, no instante em que ele disse que o seu plano de saúde não dará assistência gratuita a imigrantes ilegais. Isso é mentira mesmo, quer dizer, existe ali nominalmente não dá, mas quando você vai ler a coisa com atenção, você vê que eles vão ter acesso a esse plano. Isso aí vai, então, colocar no sistema de saúde mais 30 milhões de pessoas, pelo menos, sem que aumente concomitantemente o número de médicos. Não é isso? Então, todo mundo sabe que isso aí vai custar um dinheirão e não vai adiantar nada. E pior ainda, quem vai ter que pagar isso aí é o contribuinte americano, as pessoas não querem pagar. Então, um tempo atrás já houve manifestações em 2.000 cidades americanas, quer dizer, a maior onda de protesto que já houve na história americana. A grande mídia não noticiava absolutamente nada. Agora que o protesto veio para Washington e reuniu mais de 1 milhão de pessoas, a maior passeata que já houve na história, a maior passeata de protesto que já houve na história americana. A grande mídia, então, trata de diminuir. Diz, não, foram algumas dezenas de milhares de pessoas, etc. Mas só vocês verem as fotografias, que estão inclusive no Mídia Sem Máscara, www.mediasemmascara.org, né, e você vai ver o que é dezenas de milhares. Então, é incrível. A ruptura entre mídia e realidade aqui chegou num ponto extremo. Quer dizer, você pode contar que a mídia americana é apenas um instrumento de propaganda e manipulação pró-obamista. Ela não tem mais confiabilidade nenhuma. É uma coisa como nunca aconteceu na história do jornalismo mundial. Está acontecendo. E é claro que a explicação disso é exatamente a concentração da propriedade midiática nas mãos de pessoas que estão ligadas ali ao grupo Bilderberg e dos quais o Obama é uma criação. Tendo que o Obama, na verdade, o Obama não tem importância nenhuma, o Obama não é nada. Quem manda nesse governo é a turma do Clinton. Eles controlam ali 80% do Ministério Obama
E o Obama só tem alguma liderança sobre a turminha que ele mesmo trouxe de Chicago. Essa turma não é grande, porque o Obama foi senador durante 4 meses. Essa é toda a experiência política dele. Então, o que ele podia trazer? Trouxe aqueles bandidinhos, aqueles vigaristinhos de Chicago, que não são nada, né, comparado com Hillary Clinton e Joe Biden e outros. Então, quem está mandando mesmo ali é a velha turma do Clinton. Esta semana apareceu, né, um documento que comprova uma tese que eu lancei logo que apareceu a questão da certidão de nascimento do Obama. E o pessoal aqui estava escandalizado, dizendo, onde já se viu, o Partido Democrata não investiga a vida dos candidatos, como é que deixa passar uma coisa dessa? Eu falei, não é que eles não investigaram. Eles investigaram, descobriram que o sujeito não tinha documento, descobriram que ele estava fora da lei, e o escolheram precisamente por causa disso, porque quebrar e modificar radicalmente a Constituição americana é um velho plano de Hillary Clinton, Al Gore, toda essa gente. Só que, se eles propuserem isso em público, ninguém vai aceitar. Então, qual é a solução? Criar um factoide, né, que oficialize uma situação anticonstitucional como uma coisa irreversível. E exatamente a presença do Obama na presidência é isso. Quer dizer, depois de 3 ou 4 anos de gestão, você descobre que o presidente não era legalmente o presidente, você cria uma situação como se criou na igreja com o negócio da seda vacantes. Quer dizer, se o Papa não é Papa, então todos os bispos que foram sagrados, cardeais que foram nomeados, não valem, os bispos não valem e as ordenações sacerdotais também não valem. Então, mesmo que o cara não seja Papa, é preciso aceitá-lo retroativamente para não criar uma crise. Então a ideia era essa, criar uma queda de braço entre a presidência Obama e a Constituição, de tal modo que a Constituição perdesse. Então escolheram Obama para isto. Se der certo, eles ganharam. Se der errado, o que eles fazem? Jogam o Obama embaixo do ônibus, diz que a culpa é tudo do Obama, né? Põe o sujeito na cadeia e o Joe Biden sobe à presidência e volta então a família Clinton com todo o poder. Eu disse isso no começo, parecia arriscado demais, porém esta semana apareceu a prova de que era isto mesmo. Por quê? Apareceu um documento, que foi quando o Partido Democrata escolheu Obama. Então eles fizeram uma declaração assinada, inclusive por Nancy Pelosi, por os chefões ali do Partido Democrata, a começar por Nancy Pelosi, dizendo assim, comunicamos aos nossos militantes, diretórios regionais, etc., que o nosso candidato é o seu Obama, o qual apresentou as qualificações legais requeridas para ser presidente da República. Só que eles fizeram isso e botaram na gaveta. Em seguida, distribuíram para os diretórios um outro documento nos mesmos termos, sem a última parte da frase. Ou seja, não assumindo que Obama tinha as qualificações legais. Então, isso comprova que a dona Nancy Pelosi sabia perfeitamente que o sujeito não tinha qualificações legais. E se sabia que ele não tinha qualificações legais, escolheram por quê? Por um suicídio, para dar um tiro no pé? Não, foi tudo planejado exatamente do jeito que eu disse. Então, isso aí está lá na Canadian Free Press. Dê uma olhada, o Canadian Free Press está lá, o documento, né, provando que esta é a teoria certa, exatamente o que está acontecendo. Então, essa semana teve esta passeata imensa, né, e todo mundo está tratando aí de minimizar a coisa para ver se salva alguma coisa, né, do governo Obama, cujo prestígio já caiu tanto, sobretudo entre eleitores do próprio Obama. Né? A essa altura, vamos dizer, muito mais de metade da população está contra ele, ninguém mais acredita, porque já todo mundo percebeu que o cara é socialista. Então, este socialismo, este radicalismo do Obama, ainda contribui para reforçar mais a minha tese. Por quê? Escolheram esse sujeito justamente porque sabiam que ele ia assumir essas posturas radicais, ele ia ir na frente, né? Então ele é a vanguarda e ele leva as pancadas. E por trás, né, sai a Hillary Clinton e Joe Biden tudo limpo. Não se esqueçam jamais que o primeiro sujeito que levantou a questão da certidão de nascimento do Obama foi um velho militante republicano amicíssimo da Hillary Clinton, que é o Philip Berg. Então aí começou a juntar os pontos. Isso quer dizer, eles fabricam o sujeito e eles mesmos o destroem. Agora, todas essas reformas radicais que eles querem passar, vai ficar tudo por conta nas costas do Obama. Quer dizer, vão forçar o Congresso a aprovar isso. Depois de aprovado, você joga o Obama fora. Quer dizer, você usou ele como camisinha e você o joga fora, não precisa mais dele. E daí sobe lá o seu Joe Biden. Né? Então está aí explicado como é que essas coisas funcionam. A hipótese, quando eu lancei, o pessoal fala, não, mas isso é maquiavelismo demais. Eu digo, como maquiavelismo demais? Se até eu sou capaz de entender isso, você imagina nas putas velhas, tipo Joe Biden, Nancy Pelosi, não é capaz de inventar uma coisa dessa. É capaz de inventar muito pior.
Então, o Philip Berger é um militante democrata. Quem eu falei republicano? Não, pelo amor de Deus, aqui estão me corrigindo. O Philip Berger é um velho militante democrata, amicíssimo da Hillary Clinton. E foi ele o primeiro que levantou a questão, levantou a lebre da certidão de nascimento do Obama. Agora, vejam que coisa, para confirmar ainda. Ele foi o primeiro que levantou a coisa, fez um forobodó e depois ficou quietinho no canto. A hora que outras pessoas assumiram, apareceram outros processos, começou a pipocar processo, tudo que o Philip Berger adotou um low profile, ficou no canto, né? O serviço dele já está feito, já jogou a merda no ventilador, agora vai embora, né? Então, isso é mais um elemento que confirma que o Obama foi posto lá para gerar a situação de inconstitucionalidade estrutural, de tal modo que, ou numa queda de braço entre a pessoa do Obama e a Constituição, o Obama ganha, ou o Obama perca, mas a Constituição sai perdendo junto também. Já vai estar tudo ferrado mesmo, já ficou 3 ou 4 anos de presidência ilegal. As malditas reformas que ninguém quer já terão sido enfiadas goela abaixo da população, e daí sobe lá o seu Joe Biden na presidência, e o Joe Biden também não é nada, quem é a Hillary Clinton. Você vê que esse poder da família Clinton é um negócio assombroso, assombroso. Então, o Obama perto deles é apenas um batedor de carteira, um trombadinha, um coitadinho, né? Então, é assim que está funcionando hoje em dia a política americana. Eles estão se brasilianizando muito rapidamente, né? Agora, enquanto isso, você veja, ligado a isso, acontece o seguinte. O Obama, para fazer esse negócio dos estímulos, né, ele está imprimindo dinheiro, né, que nem se fosse jornal diário, né? Com isso, naturalmente, o dólar cai. Como quem tem a maior reserva de dólar no mundo é a China está louca da vida, né? Então, o que ela propõe? Mudar o dólar por uma moeda mundial, que já é o velho plano do pessoal globalista há muito tempo. Você acha que isso é coincidência? Quer dizer assim, o Obama de repente decidiu imprimir dinheiro e os chineses ficaram bravos. Digo, meu Deus do céu. Mas você precisa ser muito ingênuo e muito idiota para achar que uma coisa dessa acontece. Isso é um negócio articulado. Quer dizer, olha, você vai lá, imprime dinheiro, esculhamba com a economia americana. Eu aqui protesto, e daí surge um impasse. E daí nós resolvemos o impasse como? Criando a moeda mundial. Quer dizer, isso aí já está planejado há 20 anos e está sendo executado agora dentro da nossa cara. Então, a mídia, evidentemente, ela só noticia esses fatos isolados e faz de conta que não existe conexão. Mas, se você quer impor uma moeda mundial, é uma coisa tão difícil quanto você modificar a Constituição americana. Se você simplesmente propõe ideia e começa a lutar por ela, todo mundo fica contra. Por quê? Porque isso aí vai dar dor de cabeça para vários países, muita gente vai resistir, etc, etc. A começar pelos americanos, não vão querer isso de jeito nenhum, né? Então o que você faz? Você cria um factoide que torna aquilo que seria um problema, vira uma solução para um problema que você mesmo criou. Então está o negócio de você criar dificuldade para vender facilidade. Então, é necessário, existe alguma necessidade de imprimir dinheiro, de criar uma inflação nos Estados Unidos? Claro que não. Isso está sendo feito só para sustentar essa política absurda do Obama. Então ele inventa um problema que não existe, né? E daí, naturalmente, o chinês estrila, faz de conta que está muito zangado. Na verdade, está contentíssimo. O chinês não vai perder um tostão. Você acha que eles vão deixar assim, o dólar desvalorizar até o fim, a China ficar na tanga? Claro que não. E eles apenas existem a chance para você trocar o dólar pela moeda mundial. Olha, você já tem Tribunal Penal Internacional, já tem regulamentos alimentares internacionais, tem o Códex Alimentares, né? Você já tem a Organização Mundial da Saúde ditando critérios para todo mundo, os padrões de educação já estão mundializados, agora você tem a moeda mundial. Ora, como é que se unificou a Europa? Começou pela moeda. Na hora que você tem a moeda mundial, você tem o governo mundial no dia seguinte, automaticamente. Então, você vê, e no Brasil ainda tem animais, que quando você fala em governo mundial, existe a teoria da conspiração. Teoria da conspiração, meu filho, é a puta que eu pariu, você está entendendo? A coisa está acontecendo na sua cara, seu idiota. Quer dizer, olha, assim, a burrice brasileira é uma coisa assim que transcende o infinito. Tá? Não há meios matemáticos de você representar a burrice brasileira. Quer dizer, é uma burrice voluntária, o sujeito não quer saber. Né? E por que não quer saber? Qual é a posição do Brasil no mundo?
o Brasil é um dos elementos fundamentais da aliança Rússia-China e radicalismo islâmico anti-americano. Sobretudo, o Brasil está se aproximando cada vez mais da Rússia. Vocês acompanhem isso aí, Rússia e China, né? Então, os caras têm, vamos dizer, é o famoso acordo de solidariedade de Pequim, onde você vai criar, vamos dizer, é o novo globalismo, é o outro globalismo, como se tivesse existido algum dia um outro, né? Então, o globalismo central dele vai ser Moscou e Beijing, né? E o Brasil é uma peça importantíssima nisso. É por isso que o Brasil foi, vamos dizer, foi sendo todinho adestrado para raciocinar só em termos de esquerda. Quer dizer, a esquerdização total do Brasil, onde um partido social-democrata, que é o PSDB, passa a ser a extrema esquerda, quer dizer, não pode existir nada à direita do PSDB, então o país já está integralmente convertido ao comunismo e nem sabe, porque nem sabe que merda é comunismo, né? Então, o Brasil tem a sua função aí, né? Agora, essa semana eu recomendo que vocês leiam o artigo do Percival Pudina, que saiu na Zero Hora, né? O artigo chama-se "O Foro de São Paulo vai às compras". Então, essas compras de armamentos que o governo está fazendo, isso aí para que é, hein? É para o Brasil se integrar na grande guerra popular contra o imperialismo. Isso aí é o chavismo em ação. Agora, essa milicada, que eu antigamente tinha algum respeito, agora não tenho mais, da milico brasileira, não presta atenção à hora que eu estou dizendo. São todos covardes, boiolas, eu tenho o maior desprezo para essa gente. Essa gente, assim, você dá uma arminha para eles ficam contentes. Então o governo está comprando umas arminhas, os generais estão tudo contentinhos, porque agora eles vão brincar de guerra, entendeu? E com isso eles vendem a sua alma, vendem o seu compromisso histórico e vão todos servir sob as ordens de Hugo Chávez, vão bater continência para Hugo Chávez e lamber o sapato de Hugo Chávez. Estão todos loucos para fazer isso. E aqueles que não estão, aqueles que não gostam disso, estão quietinhos e aceitam tudo isso em troca das arminhas. Porque, olha, isso eu vi com meus próprios olhos, como no governo Fernando Henrique, né, as Forças Armadas tinham sido boicotadas, os desgraçados correram tudo para o colo do Lula. Eu vi a reunião lá no Clube da Aeronáutica, 700 oficiais, assim, tudo com aquele sorriso deslumbrado na frente do Lula. Quer dizer, você se vende para comunista em troca de arminha, ainda quer que a gente respeite? Olha, as Forças Armadas já foram alguma coisa no Brasil. Quem conta com elas está perdido. Não conte com Forças Armadas. Esse pessoal já está vendido. Se tem 2 ou 3 ali que eu conheço que não estão vendidos, é muito. Esses, talvez, salvam teoricamente a honra das Forças Armadas, porque essa honra já foi para o buraco, há muito tempo. Então, agora, olha aqui. Esta semana saiu aquele negócio da indenização, né, para a família do seu João Goulart, né, quer dizer, que foi, então, injustiçado pelo governo de 64, sofreu perseguições, coitadinho, né? Então, agora o Jango está retroativamente virando um herói perseguido. Agora, quem é o seu João Goulart? O João Goulart é o sujeito que, antes de 1964, quando ele estava na presidência, ele recebeu provas de que havia guerrilha cubana no Brasil. O que ele fez com as provas? Iniciou um inquérito, mandou prender os caras? Não, botou tudo numa pasta e mandou entregar para o Fidel Castro. Isso é ato de alta traição. O cara tinha que ser tirado da presidência e imediatamente merecia o fuzilamento. E é para esse cara que nós estamos dando agora, com o dinheiro do contribuinte brasileiro, enchendo a família dele de dinheiro e fazendo o cara de heróizinho, né? Agora, o mais bonito é o seguinte, a prova de que não existe direita no Brasil é que ninguém investiga a história da esquerda. Quer dizer, a história no Brasil é monopólio de esquerdista. Então, né, só se conta a história no Brasil pelo prisma dessas organizações de esquerda. A história é o Departamento de Relações Públicas do Partido Comunista Brasileiro. Isso aí, toda a produção universitária, ela está lá só para mostrar o que interessa ao Partido Comunista e esconder o que não interessa ao Partido Comunista. Ou seja, a história no Brasil virou uma operação de desinformação, uma engenharia de desinformação conduzida pelo Partido Comunista e devido a associados. Só para isso que serve. O sujeito do Brasil que é historiador, o historiador para mim está abaixo de puta. O historiador universitário brasileiro é isto. Então, por exemplo, livros sobre os anos de chumbo, os caras foram torturados, são milhares e milhares e milhares de livros. Você não tem um livro sobre a atuação da KGB no Brasil. E quando você descobre alguma coisa sobre as conexões internacionais da esquerda, é porque um esquerdista mesmo deu com a língua nos dentes. Porque os chamados direitistas
Não querem investigar. Eles ajudam o inimigo a esconder seus crimes. Por exemplo, 10 anos atrás, eu procurei vários empresários e líderes militares e disse para ele, olha, através de um amigo meu, eu posso ter contato com um historiador russo que mora em Moscou, um membro da Academia de Ciências, que morou no Brasil e fala português. Se vocês derem $500 por mês para esse cara, isso é um dinheirão em Moscou, ele entra lá nos arquivos do Partido Comunista e descobre todas essas conexões, descobre quem trabalhava para a KGB, etc, etc. Muito bem, alguém me deu ouvidos, alguém ajudou a fazer essa pesquisa? Ninguém aqui, generais, empresários, vocês são tudo uns bosta para mim, bosta, tá entendendo? E, quer dizer, fogem da sua obrigação e depois vão lá puxar saco de Lula, tá entendendo? É uma vergonha, uma vergonha. Eu não posso ter vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Eu já falei, eu sou um coitado do espermatozoide que foi atirado de lá de Portugal, os caras jogaram o espermatozoide do outro lado do Atlântico. Fui parar na América, né? Os caras disseram que era América. Eu disse, América? Só que nem disseram qual América. Me enganaram, porra. Então não tenho culpa nenhuma de ter nascido aí, portanto não tenho vergonha, né? Agora, estou falando que quando se descobre alguma coisa, não é porque algum conservador foi lá investigar. Não investiga nada. É um próprio cara da esquerda que dá com a língua nos dentes. Então isso acontece de vez em quando. Como, por exemplo, esse negócio da guerrilha que eu contei do João Goulart, isso aí saiu no livro da Denise Rolenberg, que é uma historiadora de esquerda. Ela publicou isso porque ela não sabia que eu ia ler. Se ela soubesse, ela vai cair na mão do Olavo, então não publica. Né? Porque ela falou assim, como quem está conversando entre amigos, contando uma coisa que eles sabem, uma fofoca de família. Né? Daí caiu na mão do inimigo, que sou eu. Porque você sabe que outro dia eu publiquei aquele artigo, né? A Excelência, daí fizeram, o PT fez uma manifestação de desagravo ao Tarso Genro, porque ele tinha sido atacado por setores da direita. Agora, eu virei setores da direita. Setores o caralho, meu filho, eu não sou setor de direita nenhuma, não existe direito nenhum, não estou conectado a nada, eu sou um indivíduo. E vocês tudo, junta 5 mil líderes comunistas, os caras tudo têm medo de mim, de um sujeito só, porque é um bando de cagões. Então, eles, para justificar a vergonha que eles estão passando, justificar o vexame, eles inventam que eu sou setores da direita. Então, deve ter, assim, né, uma organização bilionária por trás de mim, então justifica o medo deles, para eles não confessar que eles têm medo de um sujeito sozinho. Quer dizer, mas que tipo de gente é isso? Isso é subminhoca, porra. Né? Então, voltando aí, de vez em quando um sujeito dá com a língua nos dentes. Então, essa semana, um outro que deu com a língua nos dentes, que diz que durante o tempo do governo militar, a Coreia do Norte e a China treinavam guerrilheiros brasileiros. Então, aí, vai dizer que a guerrilha era para restaurar a democracia no Brasil? Ora, meu Deus do céu, qualquer um sabe que não era isto. Isto é um esquema internacional, uma intervenção internacional nos assuntos brasileiros, uma agressão internacional financiada por Cuba, China, Tchecoslováquia, Coreia do Norte. Isso era a boa e velha Revolução Comunista. Agora, nenhum jornal diz isto. Por quê? Jornal, o que é hoje? Jornal é órgão de desinformação comunista. Os caras dominaram toda a profissão jornalística e quem quer que acredita nesses camaradas está sendo feito de trouxa. Agora, é claro que mesmo, por mais que você queira esconder, depois que passa 30 anos, você diz, esse pedacinho aqui nós podemos contar. Então, conta, porque já não vai acontecer mais nada. Ora, você veja, assim, quando começou esse negócio de indenização e de coitadice, nós fomos torturados, etc., o pessoal tivesse reagido e falado, não, vocês são muito mais criminosos, muito mais torturadores do que todas as ditaduras latino-americanas juntas. Coreia do Norte, meu Deus, é um regime genocida. Cuba é outro regime genocida. China é o regime mais genocida da história humana, matou 70 milhões de pessoas, era para essa gente que vocês trabalhavam. Agora vem se fazer de coitadinho aqui, de herói da democracia. Se alguém tivesse reagido à altura no começo, se Forças Armadas tivessem reagido à altura, não teria acontecido isso. Só que Forças Armadas, quando leva cuspida na cara, o que ela faz? Emite uma notinha oficial que ninguém lê. Mas que coisa de viados, tá entendendo? Coisa vergonhosa, porra. As Forças Armadas jamais podiam ter aceitado essa chantagem. Agora, até na tal da Comissão dos Direitos Humanos está lá representando as Forças Armadas para ajudar os caras a ganhar dinheiro. O Brasil teve 2 mil prisioneiros políticos ao longo de 20 anos, né? Mesmo considerando os terroristas como prisioneiros políticos, que não são, né? Estavam lá não por suas ideias políticas, mas por ter cometido ato de terrorismo. Foram 2 mil no total. Já foram dadas indenizações para 63 mil pessoas. Quer dizer, da onde saíram os 61 mil extras? Eles foram prejudicados no quê? Esse pessoal não tem vergonha na cara, pô.
Né? Tá aí, ó, a minha mulher foi prejudicada, ela perdeu emprego, porque estava numa organização de esquerda. Eu não vou dizer qual, porque senão ela me bate depois quando eu chegar em casa. Era a organização mais imbecil que tinha, ela estava lá. E ela perdeu o emprego, ficou 2 anos sem poder trabalhar, ninguém aceitava, porque a folha corrida dela estava lá carimbada, que tinha processo de lei de segurança nacional. Agora é o seguinte, nós temos vergonha na cara, nós não vamos pedir indenização por causa disso. Agora o pessoal lá, chegou um sargento, olhou feio para ele, estava querendo indenização. Porra! Né? Agora esse pessoal que está trabalhando para Cuba, China e Coreia do Norte, vem reclamar de tortura, são os maiores torturadores do mundo. Então tudo aquilo que eu escrevi daquela excelência vale para muitas excelências, entendeu? Ai, ai, ai. Ah, essa semana aqui, mais uma notícia aqui. Saiu até no Estadão. A polícia cubana deteve nesta quinta-feira 10 Iosvani Anzardo Hernandes e Ione Jaime Ruiz Carvalhosa, os responsáveis pelo jornal digital independente Candonga, na cidade de Urbano Norte, no leste do país, disseram os familiares dos detidos. Né? E aí vai, quer dizer, os caras estão... Olha, Cuba, a essa altura, as prisões de Cuba estão cheias de prisioneiro político até agora. Sofrendo tortura, sofrendo privação. E no Brasil, quando fala de maus tratos, quer dizer que os caras levaram porrada durante 2 semanas. Agora, em Cuba, eles jogam o sujeito na cadeia. Foi que nem o Armando Valadares, deixaram o sujeito 24 anos na cadeia. Por quê? Porque eles queriam que colocassem... Ele trabalhava, acho que numa companhia de eletricidade, uma estatal, qualquer coisa assim, e tinha que botar uma plaquinha, né, comemorativa do Fidel Castro. Ele não quis colocar a plaquinha, jogaram na cadeia e esqueceram. O sujeito ficou 24 anos na cadeia por causa da porra da plaquinha. Eu não sei quando entrou lá, ele não tinha meia ideia política, né? Não participava de nada, apenas o sujeito não gostou da ideia da plaquinha, 24 anos de cadeia, né? Então isso aí é que nem o Esquadrão da Morte, um lugar que eu morava aí. Só tinha sentença única, era pena de morte, né? O sujeito estuprou uma garota, pena de morte. Roubou um queijo, pena de morte. Né? Olhou feio, pena de morte. Então, Cuba é assim, porra, né? E esses caras trabalham para isso. Tinha alguém na linha aí? Já foi, né? Tá bom. Então, agora, enquanto isso, você veja, enquanto o Brasil está comprando arminhas aí para brincar, para os generais brincar de Hugo Chávez, né? O próprio Hugo Chávez continua comprando armas e já anuncia um programa nuclear em parceria com os russos. Para entender o que está acontecendo no mundo hoje, vocês têm que ler um livro de um autor que chama-se Robert Chandler. O livro chama-se Shadow World, O Mundo das Sombras. É o primeiro livro de um analista político americano, além do Jeffrey Nyquist, que já está dizendo isso há 20 anos, mas ninguém presta atenção, que mostra o que é essa articulação mundial anti-americana, que vai rastrear a coisa desde o início e mostrando, não, nada está acontecendo porque sim. Você tem uma articulação de Rússia, de China, de radicalismo islâmico, essa coisa toda. E não é só radicalismo islâmico, ele mostra que o centro da subversão islâmica é a Arábia Saudita, que nominalmente é aliado dos Estados Unidos. Então, no tempo do governo Bush, ficava lá o Bush trocando beijinho com a turma da Arábia Saudita, enquanto isso, eles estão lá financiando tudo quanto é terrorismo, né? E financiando a corrupção aqui dentro. A coisa é gravíssima. Então, leiam esse livro do Robert Chandler, né? Eu gostaria até de traduzir e publicar esse livro, mas isso demoraria tempo e a coisa é urgente. Então, se possível, leiam, né, desde já. Né? Então, aqui, programa nuclear em parceria com os russos. Quer dizer, a coisa está gravíssima. Agora, o problema com o Robert Chandler é o seguinte: ele diz que existem 3 esquemas globalistas. Um esquema americano, que quer globalizar o mundo na base da democracia capitalista. Um esquema russo, que quer montar, vamos dizer, o neomarxismo no mundo, e o esquema islâmico. Ele esquece, ele não aborda o esquema americano da maneira como deveria. Quer dizer, ele vê o pessoal da esquerda americana todo como ligado ou ao esquema árabe ou ao esquema russo. E ele esquece que uma boa parte do esquema globalista americano é anti-americano. Se você pegar esse pessoal de Fundação Ford, Fundação Rockefeller, turma do CFR, tal, esses pessoal estão financiando o movimento de esquerda no mundo inteiro. Então, vamos dizer, o esquema globalista americano, ele é meio a meio. Né? Quer dizer, metade é americana, outra metade é anti-americana e é aliado desse pessoal, russo, etc, etc. Então, essa parte é a única que ele não aprofunda. Mas a descrição que ele dá dos outros 2 esquemas é muito, muito perfeita. É isso.
Também vivendo e aprendendo. Essa semana, né, eu li um livro aqui de um jornalista americano chamado Ralph de Toledano, onde conta uma coisa que eu já desconfiava, mas eu não tinha certeza. Sabe que uma das grandes influências culturais aqui nos Estados Unidos, responsável pelo ingresso do marxismo cultural, que depois criou feminismo, um movimento gay, cotismo racial, etc., né, foi o pessoal da escola de Frankfurt, que veio tudo para cá. E eu não sabia direito as origens da escola de Frankfurt, porque nenhum dos historiadores puxa-saco conta a origem. Quem inventou essa coisa foi o próprio Wilhelm Münzenberg. Wilhelm Münzenberg e Karl Radek foram os inventores da escola de Frankfurt. Porque veja como esses caras pensavam já longe. Né? Eles já estavam impressionados naquela época porque o proletariado europeu, em vez de aderir à Revolução Socialista Internacional, tinha se aliado com as forças nacionalistas, né? E, vamos dizer, se alistado maciçamente nos exércitos nacionais, coisa que é exatamente o contrário do que eles esperavam que acontecesse. O próprio Lenin já ficou chocado com isso, né? Porque a ideia dele é o seguinte: o proletariado, o capital não tem pátria, o proletariado também não tem pátria. Então a solidariedade proletária, ela vai se sobrepor aos elos de solidariedade nacional. Então o proletariado de todos os países se recusará a lutar para defender a sua burguesia e os proletários vão se aliar e derrubar todos os governos. O proletário fez exatamente o contrário, foram os mais nacionalistas de todos e está um pouco se lixando para a solidariedade proletária internacional. Então, imediatamente, todos os cérebros do movimento comunista ficaram chocados com essa coisa. E o que ficou mais chocado foi o Georg Lukács, né? Então, diz o Ralph de Toledano que houve, ele dá até a data, o lugar certo, de uma reunião entre o Georg Lukács, Wilhelm Münzenberg e o Karl Radek, que era o assessor direto ali do Stalin. Eles começaram a planejar já uma estratégia de longuíssimo prazo, que seria aquilo que veio a se chamar o marxismo cultural mais tarde. E daí foi através dessa gente que surgiu, então, com o dinheiro soviético, a escola de Frankfurt. Então você vê, para muitos idiotas, a escola de Frankfurt era o marxismo não soviético. Fala que marxismo não soviético nada, não soviético de fachada. Quer dizer, eles não se comprometiam publicamente com aquelas desgraças que estavam acontecendo na União Soviética e diziam, aliás, até que não tinham atuação política. O objetivo deles era puramente científico, né? Mas como é que o objetivo puramente científico pode gerar tantos movimentos subversivos assim em tão breve tempo, né? Quer dizer, que raio de ciência puramente teórica é essa? Então fica aí, né, descoberto mais uma. Eu sempre achei, eu já sabia que toda essa história do Gramsci, essa estratégia do Gramsci não foi invenção do Antônio Gramsci. Quer dizer, quando o Gramsci estava escrevendo aqui na cadeia, lá na Itália, o Stalin já tinha pensado tudo aquilo. Agora, ver marxismo cultural também foi Stalin que pensou. Você vê, esse sujeito era realmente um gênio do mal, né? Os outros são tudo apenas amadores, né? Então, está aí mais uma, né? Virou outra coisa. Interessante, alguém aqui me entrega um negócio que é a cartilha de direitos humanos do Ziraldo, né? E está aqui, entre outras coisas, ele fala que é negócio da antipsiquiatria, que eu comentei aqui. Homens e mulheres que o povo acostumou a chamar de loucos são conhecidos como pessoas com sofrimento psíquico. Já se provou que elas não precisam ficar presas em hospícios e hospitais psiquiátricos, longe dos outros, para melhorar. Pelo contrário, viver junto das famílias que os amam é o melhor remédio. É direito delas receber tratamento digno. Então, esta aí é a antipsiquiatria. Você tira os loucos tudo do hospício e manda para casa. Claro que toda a família vai ficar louca também, vai dar um monte de desgraça, um monte de homicídio, mas isso aí não interessa, né? Eu já contei para vocês, mas não com todos os detalhes que a coisa merece, como é que isso se originou. Isso se originou por quê? Na União Soviética, na década de 60, era norma você internar em hospital psiquiátrico os dissidentes políticos. Então a psiquiatria era usada como um instrumento de exclusão dos indesejáveis. O Senado americano começou a investigar o negócio, mandou os camaradas para investigar e imediatamente veio o troco. Qual é o troco? É a antipsiquiatria. A antipsiquiatria foi introduzida na Europa por um senhor chamado David Cooper, que era um agente da KGB. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o principal colaborador dele, que era o Lang, Ronald Lang, o Lang contou isso aí, o Lang deu com a língua nos dentes. Ele disse, de fato, vamos trabalhar para a KGB. Então,
toda essa interpretação de que o sistema psiquiátrico é uma arma repressiva, usado no Ocidente, é uma metáfora, mas que descrevia literalmente a União Soviética. Então, você inverter o literal e o metafórico já é um procedimento estilístico característico dessa gente, né? Então, aquilo que na União Soviética acontecia como sistema, e que aqui, evidentemente, pode acontecer, quer dizer, se você pegar de 2.000 pessoas que estão internadas no hospício, pode ser que tem 2 ali que foram excluídos como inconvenientes, mas os outros estão lá porque precisam de tratamento mesmo. Não é isso? Então inventaram toda essa teoria para dizer que quem estava usando o sistema psiquiátrico como arma repressiva era o Ocidente e não a União Soviética. E esses filha da puta, Ronald Lang, David Cooper e outros colaboraram com isso. E até hoje tem palhaço que 60, 70 anos depois repete a mesma coisa sem saber a quem está servindo. Agora, o Ziraldo, gente, o Ziraldo não sabe nada. O Ziraldo é que nem o Johnny English, tá entendendo? O Ziraldo não sabe o que é o medo, o Ziraldo não sabe o que é o perigo, o Ziraldo não sabe nada. O Ziraldo é uma besta quadrada, é o sujeito que sabe fazer uns desenhinhos, tá? E olhe lá. Né? E com isso no Brasil vira intelectual. O sujeito faz desenho. Eu, quando tinha 15 anos, eu desenhava que nem o Ziraldo, grande merda. Tá, agora, no Brasil, o sujeito faz aqueles rabisquinhos lá, aquelas coisinhas de criança, né? E todo mundo, é um gênio, tá? Pô, no Brasil é tão fácil ser gênio, até o Chico Buarque é gênio, o Luiz Fernando Veríssimo é gênio, né? Eu e o Mário Ferreira dos Santos é que somos umas bestas quadradas, né? Quem somos nós perto desses caras, né? Então tá aí o Ziraldo repetindo esta porra, tá entendendo? O Ziraldo é o sujeito que, assim, a gente tinha processado a revista dele, a revista Bundas, né? Você processar um negócio chamado Bundas, né? Pega até mal pra mim, ele tá processando as bundas. Puta vida, né? Então, a Bundas era a única revista, né, que tinha como título o nome do órgão pensante dos seus redatores, né? E daí, eles escreveram os negócios lá contra mim e eu processei. A hora que eu vi o Ziraldo na audiência, aquele velho decadente, gaga, você tá entendendo? A revista já tinha falido. Eu fiquei até com dó, sabe? Eu perdoei o cara. Falei, vai, tomar no cu, pronto. Tô satisfeito, só mandei tomar no cu, já tá tudo bem. Só que depois ele veio querer puxar meu saco, se fazer de meu amigo. Falar, aí também não, a minha degradação não chegou a esse ponto, eu não converso com bunda. Né? Então, tá aí, direitos humanos, estão dando isso para tudo quanto é criança, pegando essa doutrina inventada, vamos dizer, para esconder um crime monstruoso, está sendo aí vendida para as pessoas como se fosse o suprassumo da bondade, do humanismo, da caridade, etc, etc. Então, isso aí, o negócio está mal. Olha, como hoje eu estou aqui fazendo o programa num outro lugar, estamos fazendo aqui no hotel onde eu dei o curso, estou dando o curso de conceito fundamental de psicologia, e hoje vou encerrar o programa um pouco mais cedo. Então, até a semana que vem, muito obrigado.